rodando. Agora começou. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer, tá, Raça, tá mediando aqui a mesa, me apresentando, tá? Meu nome é Gledson, e hoje a gente vai ter mais uma palestra, né, do ciclo de palestras em psicologia da atividade física. Hoje, quem vai estar apresentando é o professor Raça, que todo mundo já conhece, né, então recusa apresentações, né, Raça? Mas, para ser breve, o professor Raça, né, ele é professor do Departamento de Educação Física e é o coordenador do ciclo de palestras. E hoje ele vai trazer a fala, né, em relação a tudo implícita e sua influência na aderência ao exercício. Tá? Então, Raça, fique à vontade aí. E, pessoal, as perguntas vocês podem ir fazendo pelo chat, tá? E aí, ao final da fala do professor Raça, eu vou repassando, tá certo? Então, Raça, uma boa apresentação aí. Obrigado aí, Gledson, né, pela introdução. Boa noite a todos, né? Eu vi aqui presenças ilustres aí, grandes amigos também, tem o Fabrício, o professor Guanes também aqui, o próprio Eduardo aí, o doutor Portugal aí, que fez a fala recentemente. Então, assim, agradeço a presença de todo mundo, né? Todo o pessoal do grupo aí também que está participando. E hoje eu vou tentar, né, vou trazer um material aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, né, que é falar um pouco sobre a atitude implícita, que é uma das formas, né, que a gente entender o processo de tomada de decisão, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouco sobre, né, os temas, né, falar um pouco sobre o que é atitude implícita, né? Vou trazer falar de um dos métodos que se usa para avaliar a atitude implícita e depois vou falar um pouco sobre os estudos que falam sobre aderência, aqui está o exercício físico, mas é a atividade física de uma forma geral, né? Então, basicamente, essa é a ideia da aula de hoje. Desculpa. Então, assim, uma coisa que é um pouco confuso, né, porque vem de uma tradução. E aí, aquela coisa, né? O que é o implícito e explícito, né? Atitude implícita, atitude explícita. Então, basicamente, eu tirei esse trecho aqui do trabalho do Greenwald, que é um trabalho bem divisor de águas, né? Desse tema. E aí ele traz justamente, né, que o termo implícito e explícito, ele captura esse conjunto de distinções sobrepostas que às vezes são rotuladas, né? Daí ele traz alguns paralelos, né, que é o inconsciente consciente, o intuitivo e o analítico, o direto e o indireto, o procedimental e o declarativo e o controlado automaticamente, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender quando a gente está falando de atitude implícita, né, ou atitude explícita, que ele está dentro dessa dicotomia, né? Então, apesar de ainda existirem algumas discussões, até trouxe um artigo para a gente falar um pouco sobre essa coisa, será que esse processo ele é inconsciente, né? Será que ele é consciente? O que é isso, né? Como que isso se forma? Então, mas basicamente essa que é a ideia do termo que eu vou utilizar. Então, como eu vou falar durante a palestra toda aqui sobre implícito e explícito, né? Então, atitude implícita, atitude explícita, então, só para vocês entenderem que é disso que eu estou me referindo, né? E especificamente, então, para a gente tentar trazer um conceito, né? Então, a atitude implícita é essa memória afetiva, né? Sobre alguns sentimentos, sobre atributos que podem ser os mais diversos, né? E que eles geram sentimentos favoráveis ou desfavoráveis em relação a esse determinado objeto, que pode ser pessoa, lugar, coisa, qualquer coisa que vocês possam imaginar. Então, existe um processo que
né, ele acontece, né, e que ele tem gênese bastante variada, né, então ele pode vir de qualquer tipo de associação, mas que no final ele gera uma experiência afetiva, né, e que ela constrói no processo, né, de memórias, ele constrói um atalho automático, eu diria, né? Então, ele é uma experiência afetiva, tem relação, tem disparo automático, tem um caminho automático, ele é muito rápido e requer pouco esforço. E aí, o que isso tem a ver com o processo evolutivo, né? Então, imaginem que você tem num processo de savana ali, né, num ambiente hostil onde a gente viveu, né, para a maior parte do nosso tempo, esse contexto exigia que nós tivéssemos reações muito rápidas e que essas reações, elas nos protegessem, né, das adversidades daquele cenário. E essa forma, né, ela é a forma mais rápida, né, que ela não exige. Imagine se você toda vez você vê um leão vindo na tua direção, você começa a calcular, deixa eu ver aqui se esse leão, né, realmente vai vir me atacar, né, porque de repente olhar para um lado, né, uma altura da árvore, será que se eu subir na altura da árvore, então assim, não permite esse tipo de processamento, né, e aí evolutivamente, então esse mecanismo, né, ele nos ajudava a tomar decisões de forma muito automática e rápida, né, acima de tudo. E também, né, esse processo automático, né, de construção, né, de memória, ele propicia para a gente também uma certa economia de energia, né? Então, quando você já passa por uma certa experiência, e essa experiência, principalmente as ruins, né, que tem um fator emocional negativo, e aquilo te expõe a um desgaste, a uma certa agressão, a um processo que prejudica a homeostase, né, o equilíbrio das funções corporais. Então, esse processo, né, ele faz com que o teu corpo reconheça isso, né, então isso se instala, né, através das atitudes implícitas, como um mecanismo de proteção dessas circunstâncias, sendo que eu estou trazendo um exemplo mais extremo, né, quando eu falei da savana, mas agora pensem que esse mesmo processo ele serve para tudo, né, se você comer alguma coisa em algum dia e esse negócio fez mal para você, né, mesmo que você realmente não passe muito mal, mas aquilo te traz um desconforto, você tende já automaticamente, sem você perceber, associar aquilo a algo bom ou algo ruim. No caso, se fizer mal, provavelmente algo ruim. E aí esse mecanismo, à medida que ele é instalado, né, ele se constrói, não com uma memória, né, ele vai se modulando ao longo da sua vida, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar agora aqui da atitude implícita, todo esse processo de geração, essa forma, né, que durante toda a nossa vida, né, que a gente vai acumulando esses processos e que faz com que a gente tenha, por exemplo, aqui, que é o caso da memória, né, do exemplo aqui da figura, né, então a pessoa está no sofá, né, e ela tem memórias afetivas a respeito de praticar exercício, que pode ser positiva ou pode ser negativa, né, então, basicamente a ideia é essa. Essa ideia, né, esse conceito, ele atualmente ele está bem contextualizado numa teoria que ela foi nomeada, né, pelo professor Daniel Kahneman, né, teoria do sistema 1 e o sistema 2, né, e aí ele faz uma alegoria, a gente já falou isso em outros encontros, mas só para resgatar, de que a gente utiliza o sistema 1, né, de forma prioritária no nosso cotidiano, né, para tomada de decisão, justamente pela economia que esse processamento nos oferece,
E em circunstâncias ocasionais a gente utiliza o sistema 2, porque ele é um sistema que gasta, é um sistema que demanda da gente. Então, é só você imaginar uma tarefa que você... como que você se sente em circunstâncias onde você tem que exigir um esforço cognitivo, reflexão. Então, a gente não consegue ficar muito tempo nessa situação, né? Faz uma prova de 1 hora, você já sai com a cabeça doendo. Então, e aí a associação implícita, ela está conectada diretamente a esse sistema 1. Então, ela é como se fosse uma das bases estruturais do sistema 1, né, e que faz com que a gente, então, acabe tomando uma decisão, e falando da tomada de decisão especificamente, de forma mais rápida, à medida que a gente entende que naquela circunstância não necessariamente você tem que fazer uma avaliação cognitiva. Sendo que, então, é como se você só buscasse o sistema 2 em circunstâncias onde você está extremamente decidido de tomar aquilo, né, de utilizar esse caminho, né, e dedicar mais energia para isso. Mas o sistema 1, ele está sempre presente. Então, a gente tem esse intercâmbio, mas sempre com o sistema 1 atuante, né, e não existe uma coisa de liga e desliga, mas é como se fosse uma predominância, né, e existem estudos que mostram que em circunstâncias específicas a gente tem uma predominância de um em relação ao outro. Aqui a evolução, né, da medida, né, então, o teste que a gente usa, ele foi construído, ele foi pensado e idealizado por esse pesquisador, né, Anthony Greenwald, que publicou um trabalho, um dos trabalhos, né, ele tem vários trabalhos nessa área, mas ali por volta de, em 1998, né, e vocês podem ver que existiam algumas discussões falando a respeito de associação implícita, ainda esse é um conceito que não é de agora, né, mas que ele ganhou, ele se consolidou, né, nessa época com esse trabalho, né, então, e vocês podem observar que daqui para frente teve um grande acréscimo, né, de trabalhos, mas ao mesmo tempo, comparado a outras ciências, né, a outras áreas, é bastante recente, então não tem um volume muito substancial, e quando a gente pensa em áreas específicas, isso ainda é mais tímido ainda, né? Bom, falando um pouco sobre a medida, né, do procedimento de avaliação da atitude implícita, né, aqui tem a descrição de como que os blocos, né, do teste são divididos. Então, eu vou mostrar mais na próxima tela para vocês como é que a gente organiza isso, mas só para vocês entenderem, né, então, o que é o teste de associação implícita? Basicamente, ele é uma ferramenta que ela primeiro ensina a pessoa, né, conceitos específicos. Então, a gente pensa, bom, atividade física, e eu mostro palavras que são relacionadas à atividade física. Então, caminhada, corrida, natação, musculação, né? Então, palavras específicas relacionadas a esse conceito. E, ao mesmo tempo, né, a palavras específicas associadas ao outro conceito. Então, são duas categorias, né? Então, eu já vou deixar claro que nessa fala eu vou apresentar para vocês o teste de associação implícita de duas categorias, né? Então, e existem vários outros testes, né, que também se propõem a avaliar a atitude implícita, mas eu vou me centrar no teste de duas categorias. Então, o que são as duas categorias? São os comparativos, né? Então, eu quero fazer um comparativo entre atividade física e comportamento sedentário, né? E aí, eu quero entender como que se a pessoa tem uma associação mais positiva, uma associação mais positiva em favor da atividade física ou do comportamento sedentário, né? E aí, num segundo bloco, né, eu tenho um bloco de aprendizagem dos atributos. Então, eu tenho um atributo, eu posso falar assim, a atividade física é um aspecto negativo, né, da atividade física. Eu posso falar que é cansativo, eu posso falar que ela é chata, ela é desgastante, ela é dolorosa. Então, existe uma lista de atributos que
são positivos e negativos. Então, primeiro eu digo assim, dor é positivo ou negativo? Daí a pessoa, no computador, sinaliza o lado que aquilo, né, que está, né, se é positivo ou negativo de um lado e do outro, e aí ela, aprendendo isso, né, ela vai para o terceiro bloco, né, que é a primeira parte da tarefa combinada, né, que, ou seja, eu mostro palavras relacionadas ao conceito atividade física e peço para a pessoa categorizar se ela tem uma associação, se ela entende aquilo como positivo ou negativo, e, ao mesmo tempo, o comportamento sedentário. E aí o teste crítico, então, essa é a primeira vez que essa pessoa vai fazer o teste, vamos dizer assim, ela fez um treino, depois aqui é a primeira parte valendo, né? Aí depois a gente tem uma inversão na sequência dos conceitos, que segue basicamente a mesma lógica, e depois ela vai para um teste crítico, né, da segunda tarefa combinada, então, que é basicamente o mesmo que o do bloco 4. Aqui é uma outra forma de mostrar isso para vocês, né? Então, se vocês olharem aqui, então, ó, o comportamento, né? Então, eu estou falando da atividade física e comportamento sedentário, né? Então, são os dois conceitos, né? As duas categorias, né? Depois eu tenho os atributos, que são negativos e positivos. Então, aí eu tenho o terceiro bloco, que compara, né? Então, ele mostra a atividade física mais os atributos negativos, depois comportamento sedentário e atributos positivos. E peço para a pessoa associar essas palavras. E aí aqui, então, tem a parte, né, que valendo, né, vamos dizer assim, que é o bloco 4, e o bloco 7, que é a versão oposta a isso. À medida que a pessoa responde, né, clicando aqui, ó, tecla esquerda é a I e a tecla direita é a E, né? Então, ela usa esses comandos no teclado e ela vai associar, né, como está apresentado nessa tela. Então, por exemplo, o sofá, né? O sofá, ele é o quê? Nesse caso, é um comportamento sedentário, né? Então, todo mundo entende que o sofá é um comportamento sedentário. Mas percebe que embaixo tem uma palavra escrita negativo? Então, se o sofá, para mim, for algo que eu entendo como algo positivo, então, o que o teste pressupõe? Que essa informação ela vai gerar um conflito, né? Então, e aí esse conflito, então, se eu tenho comigo que sofá é uma coisa boa, o tempo que eu vou levar para apertar o botão, ele vai me gerar um delay, né? E esse delay, né, ele justamente, ele compara entre os diferentes blocos, né, os dois blocos que eu já mostrei para vocês, e ele faz ele sobrepõe. Então, ele vai avaliar o tempo, o algoritmo não, a equação, né, que faz a análise, né, considerando o tempo de reação, e o número de acertos que a pessoa teve para cada um dos blocos, né, dos blocos críticos, ele é o que gera aquele valor que é o valor do D-score, que é aqui, né, que é o D-score, que varia de -2 até +2. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem uma tendência mais negativa, então, quando ela é -2, e ela tem uma associação mais positiva com aquele atributo, com aquela categoria, né, em si, com aquele comportamento aqui no caso, mais positivo ou mais negativo. Tá? Então, basicamente, esse é o teste, né? Então, ele é um teste de duas categorias, porque a gente usa efetivamente duas coisas aqui para comparar. Tá? Então, e aí isso aqui, ele tem um bloco, como eu mostrei para vocês, viram que tem um bloco aqui, o comportamento sedentário com atributos negativos, e depois é o mesmo aqui, comportamento sedentário, só que aqui aparece como positivo. Tá? Então, aqui, com base, né, em alguns trabalhos, né, a gente tem as palavras que são geralmente utilizadas, né, e que é o que a gente utiliza também no nosso teste, para fazer as comparações. Né? Então,
A categoria de atividade física, a gente inclui a palavra caminhar, correr, jardinar, dançar, nadar e musculação. Comportamento sedentário seria sentado, televisão, ler, sofá, computador, deitado. Então, assim, pensando nos comportamentos que a gente quer comparar. E aí, o atributo, então, quer dizer, o que é positivo? Então, eu posso pensar, é relaxante, felicidade, agradável, satisfação, divertido, bom, ou é estressante, triste? Na verdade, até eu escrevi errado aqui, né? É estressante, triste, desagradável, doloroso, chato e ruim. Tá? Então, quando você tem... Então, existem algumas discussões, né, em relação a essas palavras, e a gente, no laboratório, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, mas, basicamente, são essas, assim, classicamente, se vocês olharem os trabalhos, eles usam essas palavras, ou, quando não usam essas palavras, usam imagens, né, aqueles pictogramas que para dar para a pessoa fazer esse mesmo processo de associação. Então, em vez de ser a parte as palavras, usam imagens, né? Então, a primeira coisa, né, que pode assim, gerar questionamento, né, assim, poxa, então isso é inconsciente, né? Essa atitude implícita, ela é inconsciente? E aí eu trouxe esse trabalho que é muito legal, quem tiver interesse de assim entrar um pouco mais nessa ideia aqui. Esse trabalho é muito bacana, entender um pouco mais sobre isso. Ele resumidamente ele diz o seguinte aqui, que pessoas podem não ter consciência da origem da expressão dessa atitude implícita, ou seja, então elas não conseguem entender de onde que vem isso, né? Basicamente é uma coisa que emerge, né? E o seu impacto sobre os outros processos psicológicos, eles também acontecem sem a consciência da pessoa. Então, principalmente quando você avalia utilizando medidas que ele chama indiretamente, medidas que avaliam de forma indireta, né? Então, que é o caso do teste que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, ele não pergunta para a pessoa, ele não avalia de uma forma que a pessoa diz o que é, né? Ele pega uma informação, vamos dizer assim, de forma subliminar ali, né? A partir desse tempo de reação, como eu mostrei para vocês. Então, considerando esse trabalho, né, especificamente, ele sim afirma que se você está falando, né, do impacto que essas memórias inconscientes, essas memórias, elas têm sobre comportamentos específicos, isso justificaria, então, a gente chamar esse processo de inconsciente. Aí, o que eu... Entrando um pouco mais na nossa área, né, então, só para... Eu acabei não falando porque eu estou tentando ser bem objetivo, mas fazendo um rápido pontuação, esses trabalhos, né, de atitude implícita, eles vêm de estudos que falam sobre o inconsciente, mas do ponto de vista de preconceito, né, de discriminação racial, homossexual e coisas do tipo, né, a própria discriminação de gênero, né, e até tem um trabalho, uma pesquisa muito interessante que fez o levantamento, primeiro partiu da seguinte constatação, a orquestra filarmônica, se eu não me engano, de uma cidade dos Estados Unidos, eu não me recordo o nome exatamente, eles observaram que prioritariamente era constituída de pessoas, de homens e brancos, né? E aí era conhecido pelo processo de seleção que eles tinham lá, extremamente rigoroso, né, e pautado em análises técnicas, né? Então, e aí então, com base nesse cenário, eles pegaram e fizeram uma seguinte avaliação. Primeiro eles testaram a associação implícita dos avaliadores, né, e depois eles fizeram um teste, né, que avalia, né, os candidatos a constituir, né, aquele grupo,
fizeram uma avaliação cegada, ou seja, eles não sabiam quem era que estava tocando, né? Se era homem, mulher, negro, branco, então eles não sabiam disso. E o resultado foi que uma associação muito forte entre a associação implícita dos avaliadores e o processo de seleção, né? Tanto é que depois, no processo de seleção, foi julgado favorável várias pessoas do sexo feminino e que eram de cor negra, né? Então, que assim, não era o perfil do grupo que estava ali. Justificando, então, eles mostram nesse trabalho, que compõe uma série de outros, que existe, sim, uma série de impactos dessas memórias e aprendizados que a gente tem ao longo de toda a nossa vida, né? E as associações emocionais, né, que carregam essas memórias, né? E a forma com que a gente avalia o nosso mundo, né? Então, especificamente nesse exemplo que eu dei para vocês, né, na hora de selecionar o candidato, então, sim, os avaliadores tinham um viés inconsciente, né, de favorecer mais ou menos os candidatos em função de características que indicavam preconceito, né? Então, agora, o que tem a ver isso com a nossa área, né? Então, aqui é um trabalho, eu acho esse trabalho bem interessante por causa do título, assim, né? Por que é tão difícil mudar, né, o comportamento relacionado à saúde, né? Então, e ele traz 6 erros comuns. Então, aqui eu só copiei e colei lá os erros que estavam escritos lá no trabalho. Então, ele fala primeiro que as pessoas acreditam que mudança de comportamento, avaliam e lidam com a mudança de comportamento de forma como um senso comum, né? Então, quer dizer, é igual futebol, né? Todo mundo sabe alguma coisa de como melhorar o comportamento das pessoas, e o que a gente vê é que a maioria das pessoas não sabe, né? E acaba falando coisas que não são reais, e o que isso atrapalha, né? Isso acaba só piorando o cenário, né? Então, existe um entendimento que você tem que só explicar para a pessoa, né? Então, se você passar a informação, o conhecimento e a informação, que são esses 2 tópicos aqui, né? Que isso se resolve, né? Então, isso aí também é um grande equívoco, né? Não é só passar informação, é passar mensagem. E aí ele traz primeiro, né, que a ideia de que as pessoas agem de forma racional, né? E aí, então, desconsiderando esse processo automatizado e inconsciente, né? E que também, e aí nesse tópico ele diz assim, os profissionais, as pessoas acham que as pessoas são racionais. E aí no outro tópico ele diz assim, as pessoas agem de forma irracional, e aí ele justifica todo o trabalho, né, com os trabalhos que tem na literatura, né? E aí, e por fim, ele traz a ideia, né, da predição, né, que a gente tenta prever o comportamento das pessoas, e aí, de forma precisa. Então, justamente como a gente é possível prever, sim, mas levando em conta o processo irracional, né? E aí é muito legal, porque casa exatamente com esse trabalho, né, que é do Dan Ariely, que ele fala justamente, né, irracionalmente preditivo, né? Então, que a gente, sim, tem como prever o comportamento das pessoas, mas que, assim, é só que a gente fica achando que vai ser racional, e não é, né? Então, ele traz uma série de ensaios, o Dan Ariely, ele faz vários trabalhos muito legais, assim, e é impressionante a criatividade dele com fazer trabalhos legais, assim, tem um que eu gostei bastante do delineamento, que ele pega um Lego e pede para a pessoa construir o Lego numa sessão. Ele constrói então ele ganha dinheiro a cada vez que ele monta um Lego novo, né? Então ele monta e coloca do lado, monta e coloca do lado. Então ele tem que fazer essa tarefa várias vezes, e quanto mais ele faz, a quantidade de dinheiro vai diminuindo, e ele quer ver quanto motivada a pessoa está em fazer isso. Mas o simples fato de mudar essa tarefa para, em vez dele montar e botar o bonequinho montado do lado, ele monta e tem que desmontar o mesmo boneco.
Então, é um pouco mais monótono, vamos dizer assim, se você imaginar, tem um pouco mais, a primeira forma de fazer é um pouco mais, mais motivante, né? Ele até brinca, é um pouquinho mais motivante, mas é um pouco mais motivante. E aí, enfim, então, existem, tecnicamente, a pessoa está ganhando o mesmo dinheiro, fazendo a mesma coisa, sendo que numa sessão ela faz de um jeito e na outra sessão ela faz de outro, né? E aí ele mostra que tem um componente motivacional muito mais forte naquela tarefa onde a pessoa faz e monta e bota o bonequinho do lado, né? Então, e ele traz justamente uma série de trabalhos que a pessoa, a gente chamando atenção para esse processo que é, sim, irracional, né? Ou que é movido por processos emocionais e memórias, e muitas dessas memórias inconscientes, né? E aí, né, chegando na nossa área, né, esse é um trabalho do professor Ralph Brand, feito em cenário de academia, que mostra, né, por exemplo, aqui, se vocês observarem o tempo que as pessoas permaneceram, né, ao longo das sessões. Então, eles fizeram algumas sessões de exercício, né, no caso 12, né, e aí observaram que existiu aqueles que permaneceram, por exemplo, esses, os que abandonaram mais rapidamente, eram os que tinham uma associação, uma avaliação automática relacionada ao exercício mais negativa, comparados os que mantiveram, né? Então, ele consegue mostrar isso, né? E essa média móvel, né, de aderência ao longo do percurso, ela vai diminuindo com o passar das sessões, ou seja, menos pessoas acabam permanecendo, né, dentro desse pequeno, né, programa de exercício, mas mostrando já o impacto desse componente automático, né, de avaliação automática. Aqui eu tenho uma revisão sistemática, e aqui eu trouxe os pontos centrais da conclusão dele, né, os pontos principais da conclusão, né. Então, ele mostra, né, que a gente tem um entendimento que que só agora, né, bem recentemente, que a gente tem a noção de que, e evidências que mostram que a atividade física ela também é regulada de forma inconsciente, né? Então, que ela tem um papel importante, um papel relevante, né, do processo inconsciente, né? Então, nessa revisão sistemática traz isso, né? E que essa regulação, que ela não é só consciente. Então, muitas pessoas, a gente atribui muito ao processo, né, cognitivo, né, ou seja, né, o autocontrole, processos deliberativos, ao processo de tomada de decisão, sendo que também tem um peso, né, dos processos inconscientes, né? E eles demonstram que não é apenas uma manifestação de intenções e crenças, o comportamento da pessoa, e que comportamentos e conceitos que as pessoas associam mentalmente com a atividade física se impactam com o processo de realização de atividade física efetivamente, né? Então, e por fim, que apesar de tudo ainda tem de poucas evidências, já tem uma quantidade importante de evidências que suportam que existe sim um processo de influência, né, de processos inconscientes, né, ou não conscientes, para impactar a tomada de decisão para a prática de atividade física e exercício. E aí ele propõe 3 modelos, né, o modelo de efeito direto, ou seja, a influência do processo não consciente na atividade física, e os processos conscientes, ou seja, são efeitos diretos aqui. Sendo que também tem um efeito indireto, ou seja, os processos não conscientes impactam os processos conscientes, que por sua vez impactam a atividade física. E o que é o mediador, né, então você tem aqui o processo
processos conscientes que estão influenciando a atividade física, mas que podem ser modulados por processos não conscientes que vão mediar esse caminho aqui. Então, ou seja, é uma área ainda que está bastante em exploração, mas que os modelos, né, de estudo já têm mostrado aí esses 3 tipos diferentes de impacto. E aí, né, para o final da minha fala já, queria falar um pouco para vocês, né, o Gladys até comentou, né, antes da gente começar aqui, né, sobre trabalhos que tentam mudar. Então, quer dizer assim, bom, beleza, a gente está vendo que existe uma influência da atitude implícita, dos processos inconscientes sobre a tomada de decisão e o comportamento. Aí a pergunta é, como é que você muda isso, então? Como é que eu influencio esse processo inconsciente? Então, esse trabalho, ele faz parte de era uma intervenção da qual eles utilizavam cartazes e posters que geravam associação entre a atividade física com coisas positivas, né, visando a melhora, né, da atitude implícita. E aí eles viram que isso não impactou positivamente. Né? Então, quer dizer, não conseguiu mudar a associação implícita dos participantes. Aí eu trouxe um outro trabalho, né, que ele usa, né, imagens guiadas de uma experiência agradável de exercício ou uma condição de imagem só comparativa. Né? Então, ele expõe, né, os participantes a essas 2 condições, né, e aí o que ele observa, sim, que nesse caso ele conseguiu modular, modificar, né, a associação implícita dos participantes, e aí, apesar disso, né, embora apenas os efeitos imediatos tenham sido avaliados, quer dizer, na hora foi positivo, né, então a pessoa teve uma resposta mais favorável em relação à atividade física após uma sessão, né, de uma exposição como essa. A gente, no laboratório, né, a gente tem tentado fazer alguns trabalhos nesse sentido, e aí aqui é um exemplo de um projeto que a gente estava conduzindo até pouco tempo, e agora, recentemente, a gente está viabilizando uma possibilidade de retomar esse projeto, né, como um projeto de doutoramento aí da Andressa, onde a gente pensa qual que é o racional da coisa, né? Então, a gente teve expunha os participantes a aquilo que a gente entendeu e viu, né, que a literatura indicava como sendo algo positivo para a modulação do comportamento. Então, por um lado, então, a gente tem na literatura que impactos cognitivos, apesar de ter críticas, né, e a gente está aqui falando de uma outra coisa, tem muita literatura que mostra efeitos positivos, de você desmistificar desentendimentos, né? Então, seja, a pessoa acredita, por exemplo, que só vale a atividade física se for algo extremamente cansativo, se ela tiver que suar, se tiver que ser dolorido. Então, a gente indaga essas questões para as pessoas, depois desmistifica isso e explica para elas, né, isso de forma com que a literatura mostra para a gente. Então, e ensina eles, de uma certa maneira, a como implementar o comportamento na vida deles. Então, esse projeto, lembrando, né, que a motivação, ele tem um cartaz que diz assim, se você não gosta de fazer atividade física, então nos procure que a gente tem uma solução para vocês. E, por outro lado, então, na parte da sessão, então, que a gente chama de prática corporal, né, que foi construída com base na psicomotricidade, né, e aí que utiliza conceitos que têm relação com a psicologia mais voltada à psicanálise, enfim, depois eu poderia explicar melhor isso, né. A gente tem até um exemplo aqui, o pessoal desenvolvendo atividades que basicamente eram relacionadas ao contexto de vida desses participantes. Então, todos eles, em algum momento, tinham interesse, gostavam da ideia de brincar com esse tipo
de atividades, né? Então, esse é um exemplo de uma das aulas, né? É um compilado de aulas, de encontros, e aqui a gente tenta, então, gerar um efeito positivo, uma experiência positiva relacionada com a atividade física. Então, a gente começa com essa parte da sessão e termina com essa roda de conversa aqui do outro lado. Acabei invertendo, mas basicamente essa é a ideia. E essa experiência positiva que a gente oferece, né, a gente ressalta nessa roda de conversa e, com isso, tenta ressignificar, né? É como se fosse aquele efeito assim, você comeu uma coisa que te fez mal uma vez, você fica com aquela ideia, ou, né, um porre de vinho, né, você fica com aquele mal-estar perene ali por um tempo, né, até que um certo momento você resolve se expor novamente àquele comportamento, né, vou tomar mais uma tacinha de vinho aqui para ver se aquilo... E daqui a pouco você já está totalmente, esqueceu, né, de uma certa forma, toda aquela experiência negativa. Você substituiu, ressignificou aquele comportamento. Então, o que era ruim, ele passa a ser bom em função de uma série de intervenções, né? Não só cognitivas, mas também experienciais, né? Então, é isso, basicamente é isso. Então, eu queria, né, finalizar a fala mostrando, então, fazendo esse resumão aí para vocês, né, eu queria poder eu fui bem objetivo para a gente poder ter mais tempo de conversa aqui. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Obrigado, Raça, pela palestra. Acredito que foi bem esclarecedora, né? Eu penso que ainda é algo bem novo, né? Assim, apesar de você ter, principalmente para atividade física, né? Apesar de você ter, como você citou aí, os estudos que são muito vinculados à questão de preconceito, né? Racial e outras condições, mas a parte da atividade física é bem novo, né? Raço, tem algumas perguntas aqui, tá, que eu vou estar te repassando. O professor Guanes, ele fez a seguinte pergunta, né? Se existe alguma pesquisa sobre a associação implícita a partir da teoria dos sistemas dinâmicos, por exemplo, atratores neuronais. Isso foi a primeira pergunta. Quer responder essa? Vou ir para a segunda. Eu queria perguntar para ele, assim, eu confesso que por esse nome eu desconheço o que seria a teoria dos sistemas dinâmicos. Eu confesso que eu não estou familiarizado com esse termo. Você pode explicar aqui, Guanes? Eu, com certeza, se eu te souber alguma coisa nesse sentido, eu te digo. Bom, o meu microfone está aberto, Hassan? Agora tá, pode falar, Guanes. Boa noite a todos, satisfação estar te ouvindo e aprendendo com você, viu, Hassan? Okay. Uma honra estar aqui aprendendo. Bom, a teoria dos sistemas dinâmicos, ela vem da física, né? Ela é bastante antiga e ela é muito usada na neurociência há pelo menos 30, 40 anos. E tem uma escola muito forte lá na Maryland University, com Jane Clark, Kelso, Turver, dentre outros. E ela parte de que o sistema, claro, do óbvio, né? O sistema nervoso central humano é complexo. E a minha pergunta foi no sentido, Hassan, de que esta atitude implícita, ela é consolidada sob o ponto de vista de um rastro neuronal consolidado através das experiências. E você usou um termo que eu acho muito legal, que você fala das coisas do afeto, da memória afetiva. O que me lembrou, inevitavelmente, quando a gente fala em afeto, em memória afetiva, ao Spinoza. Estou falando do filósofo, que ele é a referência sobre afeto. Afeto no sentido, aquilo que nos afeta. E você bem lembrou, positivamente ou negativamente. Isso. E na teoria dos sistemas dinâmicos, você vai consolidando desde a sua vida intrauterina experiências positivas ou negativas que vão consolidar no sistema nervoso central uma rede neural, um atrator
que, por exemplo, uma pessoa com depressão tem pensamentos negativos, sempre está para baixo, pensamentos suicidas, etc, etc. E isso a neurociência tem cada vez mais explicado mais eficientemente nessa perspectiva da consolidação desses atratores. Atrator é aquilo que atrai no latim, né, de traunt no latim. E eu, como é novidade para mim esse tema, eu falei, será que eles já estudaram isso na perspectiva da teoria dos sistemas dinâmicos? Porque eu já vi isso, a teoria dos sistemas dinâmicos é muito aplicada em outras coisas na nossa área. Mas na psicologia do esporte, por exemplo, na questão da motivação, etc., eu nunca vi nada, até porque não é minha área. Aí eu falei, deixa eu perguntar para o Hassan se tem. Foi nesse sentido, Hassan. Legal. Assim, Guanis, obrigado pela tua explicação. Quando você falou, eu realmente me lembrei assim, de alguns trabalhos. Eu confesso que eu nunca entrei muito a fundo nessa abordagem, mas tem sim alguns trabalhos. Eu fiquei curioso para ver se na discussão dele, eu li rapidamente, eu estou procurando ele aqui para ver se eu te mostro, mas é um trabalho que ele tenta justamente explicar os mecanismos neurais relacionados à associação implícita. Então, quer dizer, tem um lastro neuronal que fica, né, que é modulado ali, que eles conseguem identificar. Aqui, pronto, encontrei. Mostrar aqui para você, Guanis, o paper, mas assim, eu li isso há muito tempo, então eu confesso a você que minha memória não tá com isso, a informação fresca, mas ele tranquilo. Ele propõe... Depois você me manda a referência, Hassan, fica tranquilo. Show. E aí eu vi aqui a tua segunda pergunta, Guanis, e já vou aproveitar o que você colocou ali sobre machine learning, né? Isso aí, Guanis, eu não sei se com certeza você deve estar familiarizado com a ideia, né, do neuromarketing, né? Então, o neuromarketing, ele é todo estruturado, né? Em boa parte dele é estruturado nessa, assim, a parte mais moderna, vamos dizer assim, do que a galera está começando a discutir, está muito ancorada nessa ideia dos processos inconscientes, automáticos. Tem muita utilização de aquele eye tracker, né, para poder justamente identificar processos inconscientes que chamam mais, que tem mais atratividade, que tem menos atratividade. Então, para conseguir mapear, e com isso você consegue gerar modelos altamente, com um grau de predição altíssimo, né, de conseguir, por exemplo, desenvolver um produto do qual a pessoa tem interesse. Então, você, tipo assim, pensa uma caixinha de pasta de dente. Tipo assim, o que faz a pessoa fazer a caixinha de pasta de dente daquele jeito? Então, existe, obviamente, uma ciência aí do marketing em cima disso, mas o que eles estão percebendo agora é associando a neurociência, que, de uma certa forma, dá uma base para isso, mas que está sendo também ancorado fortemente nesse processamento, nessas teorias que pressupõem uma base inconsciente. Cara, eu nunca fiz isso, mas assim, eu confesso a você, Guanis, eu só não te encho mais o saco com esse negócio do machine learning, porque eu tenho medo de me perder, sabe, com tanta coisa, mas eu tenho uma paixão enorme, assim, eu acredito no... Hassan, então fica a provocação. Você coleta os dados que eu te ensino a machine learning aí. Eu vou te encher o saco aí, viu? Você tira de letra, meu irmão. Você tira de letra. Tem certeza. Eu venho Muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pela palestra, viu, Hassan? Foi uma satisfação. Obrigado. Eu venho até comentando, o Guanis é o professor que eu comentei aqui em outras falas, né, que justamente, assim, ele me trouxe numa conversa aí a linha de trabalho dele, né, e que fala justamente desse processo da inteligência artificial na educação física, né, que a gente ainda está vendo isso como algo
que só vai acontecer na grama do vizinho, né? Mas isso está vindo com bastante energia para nossa área e que, de uma certa forma, a gente vai acabar tendo que lidar com isso, né? Então, o Goiânia é um dos poucos aqui do Brasil que eu conheço que trabalham efetivamente com isso, que tem produção, enfim. A gente está namorando aí um dia para poder ele vir fazer uma fala aqui para a gente, com certeza vai agregar bastante aí na nossa discussão e vai... Eu estou mais empolgado porque quero aprender mais contigo, Vanes. Então, obrigado aí pela tua contribuição. Será uma satisfação, viu, Hassan? Obrigado. Nossa, a gente tem uma outra pergunta do Vinícius Lima. Ele falou assim, olha, em relação às atitudes implícitas, no contexto onde os pais são mais ativos fisicamente que os filhos, esses comportamentos podem influenciar na memória afetiva dos filhos e, consequentemente, na adesão à prática da atividade física? Então, deles, né? Assim, já tem estudos de associação comportamental, efetivamente, que mostram isso, né? Então, filhos de pais ativos tendem a ser mais ativos. Mas o que pensando na associação implícita, o que eu imagino é justamente assim, que não necessariamente só pais ativos, mas que, de repente, como o papel mediador, então, por exemplo, se a criança ela é forçada, ou ela tem uma experiência traumática, né, seja qual for, né, ou simplesmente ela não se enquadra naquilo e existe uma certa pressão para que ela faça, eu imagino, e aí entraria justamente esse mediador, entendeu? Essa que é a sacada da associação implícita, porque você vai ver uma associação, pega um grande conjunto de dados, e você tenta associar pais ativos com filhos de pais ativos e filhos de pais inativos, e tenta fazer a associação com comportamento, você vai ver que existe um ruído grande nesse conjunto de dados, apesar das evidências mostrarem que tem uma relação. Agora, se você faz essa mediação, ou seja, desses filhos de pais ativos e pais inativos, aqueles que têm uma associação, que por alguma razão desenvolveram uma associação positiva com a atividade física, elas tendem a fazer mais atividade física, considerando isso que a gente viu aí na literatura. Então, eu acredito que sim, mas eu imagino que também precisa ter essa geração de experiências positivas, né? Então, não só ser filho de pai, mas eu imagino que isso tende a ser uma consequência, entre aspas, natural. Raça, só para assim, agregar um pouco, eu acredito que a gente pode explorar por essa via. Tem alguns estudos que mostram que a pessoa, por exemplo, você tem o participante, ele ser apresentado para ele, por exemplo, imagens positivas do exercício físico. Então, por exemplo, ou palavras, né? Então, que exercício físico é bom, exercício físico melhora, deixa você mais disposto, trazendo esses benefícios do exercício. Tipo, no estudo, quando apresentou imagens do exercício sendo positivo, os participantes, por exemplo, selecionaram intensidades mais altas no exercício de ergômetro. Tem outro estudo que fala que, por exemplo, vão ter apresentado a imagens também, a campanha de atividade física, como sendo também algo bom para a saúde, né? Para a questão do sono, para a questão do geral, da saúde. Também eles caminham mais, fazem mais atividade física. Então, eu penso que se os filhos tiverem pais como referência, que fazem o exercício físico de forma regular, que incentivam, de alguma forma, assim, que o exercício é algo bom, eu acho que isso venha dar
promover associações positivas dos filhos, assim. Estou meio que supondo isso com base em outros estudos, entende? Eu concordo contigo, Gledson. Acredito que a gente tem, obviamente, que testar tudo isso, né? A gente está aqui construindo, né, pensando, filosofando aqui as possibilidades, mas também não é com base em nada, né? Tem bases, né? E aí, assim, eu faço, o Gomes retomou, falou do filósofo, né, do Spinoza, né? Ele fala muito, né, de aumento e redução da tua potência de vida, né, a potência de agir, né? Então, você nota que tem horas que você tem coisas que quando você está exposto, né, você está exposto àquela determinada coisa, aquilo te anima, né? Aumenta a tua potência de agir. E tem coisas, tem situações, tem comportamentos que diminuem a potência de agir. Então, assim, então, tudo que você fizer, todas as coisas que impactarem positivamente, né, a nossa percepção, né, a nossa sensação de vida, né, de capacidade, de energia, isso tende a ter uma repercussão mais positiva, né? Então, com certeza, Gladys. Eu acho que a gente tem aquele estudo do marketing, na propaganda relacionada à atividade física que você falou, né, do Canadá, né, que ele tem um grande atuação tentando educar as pessoas. Então, quer dizer, eles trazem um entendimento para as pessoas de que, de fato, a atividade física ela pode ser legal, né? A gente fica tentando cultivar uma memória positiva nas pessoas, mas os jargões que a nossa área cultiva é no pain, no gain, né? Que se o cara fizer uma coisa um pouco menos esforçada, que ele está fazendo corpo mole, que é mimimi. Então, assim, isso a gente não percebe, mas a nossa área, ela está se implodindo quando a gente faz isso. Assim, a gente está cavando o próprio buraco, entendeu? Quer dizer, se você imaginar que num cenário onde tem 100% das pessoas, tem mais da metade não faz exercício, né? Aliás, uma pequena parcela faz exercício físico regularmente. E aí a gente pega, e para todo o resto que não faz, a gente fica criando obstáculo, dificuldade, ou criando associações com coisas que, racionalmente, assim, ninguém vai buscar aquilo, né? A pessoa tende a se afastar daquilo. Ah, sentir uma dor gostosa. Poxa, assim, a gente tem que ter noção que isso não é algo bom. Ninguém gosta de sentir dor, entendeu? Se fosse isso, eu fio o dedo na tomada 2 vezes seguida, entendeu? Ninguém faz isso. Então, essa deve ser a nosso entendimento. E aí a gente tem que perceber também que existe uma construção histórica, né? A educação física vem falando isso há anos. Então, se a gente não faz um esforço bem grande, contrário a isso tudo que a gente já tem aí, a tendência é que a coisa não mude. Então, o estudo, essa pesquisa canadense é muito legal, porque eles têm um material excelente, né? Participation, né? Que é o slogan da propaganda deles, e eles têm um trabalho fantástico, justamente tentando mostrar para as pessoas que a atividade física pode ajudar elas no dia a dia delas, e que não é uma coisa que é extremamente desgastante. Enfim, eu acho que vale a pena também, para quem quiser entender um pouco mais, dar uma olhada no material deles, porque eles são muito bons nas coisas que eles fazem. Hassan, o Luiz, ele fez a pergunta, né, com base na delícia, se essa memória afetiva ela pode ser influenciada após ter certa fixação, tipo pais não ativos, sedentários, mas que depois decidem ser ativos. Tem algo a respeito sobre um tempo de comportamento em que essa memória possa ser modificada ou não? Boa pergunta, Luiz. O fato é que, assim, o que tem na literatura até agora, parece que é possível mudar. As formas que as pessoas tentaram mudar a associação implícita, elas basicamente utilizavam processos cognitivos. Então, eu fico tentando te mostrar ou te induzir a
perceber a atividade física como algo positivo, né? E mesmo isso ajudou, apesar de ser de curto prazo. Tem um monte de crítica que a gente pode fazer aqui. O que eu acredito? Eu acredito que se você conseguir oferecer uma experiência, então assim, você chegou a falar, eu vou falar para você, ó, Luiz, eu gosto de escalar, tá? Uma atividade que eu gosto de fazer é escalar. Aí eu vou te convidar. Falou, Luiz, vamos escalar comigo? Aí você vai falar assim, cara, não vou, meu. Tá doido, escalar é coisa de maluco. Eu falei, não, Luiz, vamos, cara, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito legal, a gente vai em família aqui, criançada vai junto ali, a gente vai se divertir, você vai ter um momento de experiência e tal, você vai achar mó bacana, então, bora. Aí eu consegui te convencer, você falou, cara, eu vou me dar essa chance, tá? E vou lá com o Hassan ver o que vai acontecer. Aí entra a segunda parte, que é a parte que é a experiência. Se tu chegar lá, e aí tu começar, na primeira vez que tu for escalar, eu vou te colocar, né, eu estou falando da escalada, mas eu tenho exemplos melhores no surf, né, que é os meus amigos que vão para o surf, que eles querem ir com as pessoas mais experientes, né, e aí chega lá na hora de surfar, em vez de ir no lugar onde as pessoas tendem a ir para aprender, eles vão justamente aonde as pessoas mais experientes vão surfar. E pegam um mar que não é apropriado para eles, ou seja, criam uma experiência, uma situação que às vezes é extremamente traumática. Nesse caso, pô, esquece, entendeu? Não é o que você diz, é você pegar e dizer cognitivamente, você materializar, fazer a pessoa criar a intenção, ir até o local, e ali ela ter uma experiência afetiva fantástica, entendeu? Tipo assim, surpreendente. E não é uma coisa assim, eu tenho que tomar um remédio amargo que ela tem que tomar, exercício é bom se for feito desse jeito. Não tem nada a ver com isso. Então, se você não... Aí, assim, a gente pode discutir aqui possibilidades, mas basicamente a tua missão é fazer essa pessoa sair de lá e falar, caramba, eu achei que era uma coisa e a atividade física, o exercício é outra, né? E a partir daí a tendência é que isso, né, impacte mais positivamente. Esse é o que eu acredito, né? Eu estou querendo testar isso, mas ainda não consegui testar. Mas, assim, como vocês viram naquele último slide que eu coloquei, né, do motivação, a gente tinha esse projeto de extensão, a repercussão que a gente teve e os relatos, eles eram extremamente positivos. Assim, a galera falando assim, caramba, meu, eu só não consegui testar a associação implícita deles porque na época eu não tinha o teste, mas, enfim, é uma coisa que eu tenho interesse de fazer ainda. E já, Raça, pegando o gancho, né, que você falou da memória afetiva negativa, né, a Lívia, ela perguntou quais mecanismos poderiam ser utilizados para ressignificar atitudes implícitas negativas. Ela citou relacionadas à musculação. Ela falou que acha um ambiente que gera bastante esse tipo de reação nas pessoas. Seria possível reverter? Assim, imagina, Lívia, que a academia, ela carrega nela tanto estereótipo, tanta coisa que acaba criando uma barreira inicial para as pessoas, que de fato é possível, tudo é possível, né? Assim, você vai ter que ir quebrando isso. Agora, é difícil te dizer uma coisa, mas, por exemplo, né, se você simplesmente, na hora que você for determinar os objetivos, quer ver uma coisa super, super besta, assim, que parece óbvio, mas não é. Quando a pessoa vai fazer a musculação, geralmente ela está submetida a 3 ou 4 objetivos, que é emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico, né? Acho que basicamente esses 3, às vezes aparece um ou outro aí, né? Então, assim, você conseguir, em vez de seguir esse padrão, buscar sentar com a pessoa, conversar, tentar dar um sentido, um significado para o objetivo que ela trazer para você, definir isso de
metas de longo prazo, de curto prazo, né, médio prazo, e com base em todo esse processo, e discutindo propostas das quais a pessoa se sinta capaz de fazer, se sinta confortável de fazer, né, independente do que ela for falar, mas eu não gosto, aquele exercício é muito importante, tá, mas ela gosta? Não, não gosta. Então, cara, pensa em outra, entendeu? Então, assim, respeitar esse processo, tentar incluir a pessoa em todo... Tem uma fala da professora Leoni, que fala da entrevista motivacional, incorporar a entrevista motivacional, quer dizer, né, lidar com o participante de uma forma mais humana, né, isso tudo com certeza ajuda, mesmo que você não mude uma série de coisas, ou seja, ter pessoas que olham de forma preconceituosa para pessoas que às vezes querem treinar com peso mais baixo, ou simplesmente querem conversar num ambiente de academia, quer dizer, estão ali, tipo, eu quero bater um papo, eu não estou a fim de treinar, qual é o problema disso, né? Às vezes a gente julga as pessoas, a pessoa só vai lá para conversar. Cara, olha, por que não, entendeu? Por que não seria uma possibilidade, né? E ali, gradualmente, né, incentivar a pessoa a estar mais inserida em atividade física, em exercício. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais dessa maneira, sabe? E aí, com certeza, a entrevista motivacional me parece uma excelente estratégia para você dialogar e buscar esse caminho, né? Além de outras ferramentas que a gente vem falando aqui, mas essa poderia ser alguma possibilidade. No chat acabaram as perguntas. Alguém quer fazer pergunta no chat, eu também no microfone. Seria legal. Se para falar alguma coisa aqui, fica à vontade. Opa, boa noite. Olha aí, o Zé. Olha o Zé, rapaz. Mas não podia faltar a tua, Zé. Eu estava sentindo falta. E aí, beleza, Sam? Beleza. Parabéns aí pela apresentação, muito bom. Como sempre, como eu digo, né? Eu estou sempre com um caderno aqui só anotando. Logo lá no início, a Hassan travou aí. Eu estou ouvindo. Beleza. Logo lá no início, você apresentou em relação ao negativo e o positivo, não é isso? As informações lá, duas informações, que há uma pergunta e aí embaixo tem o negativo e a outra pergunta, o positivo, né? E isso poderia dar um delay. Essas perguntas, ela teria um tempo igual ao Stroop Test? Tipo, você teria um tempo para responder ou não? Ou a pergunta ela aparece e você responde negativo ou positivo? Ou ela tem um tempinho específico, Zé. Eu confesso que eu não me lembro de cabeça qual é o tempo de resposta que a pessoa tem. Você lembra, Gladys, qual que é o tempo que a pessoa tem para apertar o botão? Ela precisa, Raça, clicar. Então, de todo jeito, ela tem que selecionar. Clicar, né? Ela tem que selecionar uma opção. E aí, se ela, por exemplo, seleciona uma opção que o teste considera como errado, vai aparecer um X vermelho no centro. Sim. E ele vai ter que selecionar a opção correta. Mas se ele não clicar, assim, eu não tenho certeza. Não. Se não clicar, vai ficar lá o tempo contando, mas a palavra não vai sair, entende? Você precisa apertar a tecla. Show. Apertar a tecla. E aí, Zé, só complementando, e foi algo que a gente, quando buscou esse teste, né, a gente discutiu bastante isso, no fato dessa ação, né, que você precisa de todo jeito realizar, apertar, né? E apertar algo que a gente quer, né? Então, assim, meio que a gente condiciona a pessoa a dizer que o bloco lá, né, que esse bloco aqui tem que ser positivo, então todo jeito tem que colocar positivo, e em outros blocos negativo, entendeu? E aí, e até quando a gente conversou até com o professor da Paraíba, né, você quando foi falar lá com a Amanda Rebá, professora, a questão é o tempo, né? O tempo que você associa, o tempo de resposta, toda vez que você aperta. Então, por exemplo, como o Rafa explicou, se apresenta, você tem que associar nesse bloco a palavra como sendo positivo.
Mas se você demora muito para associar, então isso já gera um tempo de resposta, entende? Isso vai lá para o cálculo final, que a gente chama de D-score, para saber se a pessoa tem uma associação positiva ou negativa. Já, por exemplo, a questão lá do Stroop, tem Stroops, né, que você não... Por exemplo, o gol no gol, você não necessariamente... você tem um tempo, né? E aparecer o estímulo, você tem que apertar. Se não apertar num tempo lá que o teste programa, a palavra passa, né? E aí tem essas diferenças. Porque eu estava pensando nisso, né? Tipo, o sofá, né? Pronto, o sofá para mim é uma coisa boa, né? Agora, eu acho que eu coloquei até lá no chat se isso seria o pré ou pós, entendeu? Tipo, antes do exercício, como é o sofá? É agradável ou não é, entendeu? Em relação ao sedentarismo, né? Pós o exercício, seria agradável ou não, entendeu? Então, foi mais ou menos também nessa forma que eu queria perguntar, entendeu? Porque o sofá é uma coisa sedentária? Não, depende, né? Antes do exercício ou depois do exercício? Mas eu acho que eu entendi de vocês, tipo, ou quanto mais tempo você passa no sofá, entendeu? Se ele é uma coisa que leva ao sedentarismo ou não, entendeu? Ou uma parte física. Mais ou menos para essa linha de pensamento. Eu acho, assim, pelo que você falou, Zé, ele pressupõe, por exemplo, basicamente a ideia daquela palavra. Então, por exemplo, o sofá, ele remete a um comportamento sedentário. Aí, assim, você pode pensar assim, poxa, mas eu, quando penso no sofá, eu acho isso me remete a algo positivo ou algo negativo. Então, você pode dizer, não, eu gosto, para mim, sofá, pô, é um lugar maravilhoso. Então, a tendência é que na hora de você apertar o botão lá, e tiver sofá e uma palavra, por exemplo, assim, cansativo, né? Então, isso você vai... Sofá não te gera um estado de cansado ou coisa do tipo. Então, ou chato, né? Ou, sei lá, eu não lembro das palavras exatamente, mas só para ter uma ideia. Então, a tendência, quando você for algo diferente da associação que você tem, você vai acabar clicando, né, de forma mais lenta em comparação a quando você tem uma associação coerente com aquela que você tem com aquela situação. Então, se o exercício, se a atividade física, ela te remete a algo positivo e aparece uma palavra negativa, tu vai dar uma travada, assim, são questões de milissegundos, né? O teste, esse D-score, ele é sensível a milissegundos. Então, basicamente nessa ideia que é feita a análise. É interessante, Raça, o que o Zé falou, porque realmente a gente percebia, né, em alguns participantes, situação assim, do sofá, de ler, né? Mas isso aqui é muito bom para mim, entendeu? Mas assim, remete ao comportamento, né? Então, sim. E aí fica nesse caso mesmo, da pessoa, ela demorar mesmo a teclar, né? Apertar a opção. Que realmente gera esse conflito para ela, né? Então, assim, apesar que é só para também destacar que existe uma série de discussões em relação a tudo isso. Essa questão que você trouxe, Zé, ela é pertinente porque, de fato, existe discussão a quais são as melhores palavras, né? Como que você caracteriza melhor aquele atributo que você tá indicando, né? Então, enfim, isso é uma questão importante dentro dessa logística de avaliação que, enfim, ela tem limitações várias, mas eu tive a oportunidade, eu entrei no final da palestra de uma professora da psicobiologia, falando exatamente sobre isso, né? Só que ela tem uma experiência enorme já na avaliação e utilização da associação implícita no contexto de comportamentos diferentes da atividade física, mas ela usa o IAT. E eu perguntei justamente para ela qual é o melhor método de avaliar a associação implícita, né, os processos inconscientes,
E aí ela falou, olha, melhor método eu não sei te dizer, mas o que a gente tem é esse. Então, pensa como você conseguiria avaliar isso que a gente está falando aqui. É muito difícil, né? Não é uma coisa assim acessível, né? Então, eu acredito muito mais naquilo que sabe, que não deriva de um processo cognitivo. Se eu pergunto para a pessoa e essa pessoa sabe que eu sou professor de educação física, ela tende a responder totalmente diferente comparado quando ela está com uma pessoa da qual ela se sente à vontade, confia. Então, a tendência, quando a gente pergunta, e aí eu digo assim, não só é uma possibilidade que a pessoa cria, mas como às vezes é a realidade, ou seja, o profissional cria uma certa pressão, né, subjuga, né, coloca a pessoa em circunstâncias constrangedoras. Então, automaticamente as pessoas pensam assim, se o meu professor de educação física me perguntar, fez exercício? Sim, fiz. Gosta? Gosto. Porque se eu falo que não gosta, a tendência, então, assim, já existe tudo isso, né, meio que pré-concebido. Então, precisa efetivamente reconstruir. Reconstruir. Até mesmo, né, Raça, quando a gente percebe lá os questionários, né, de atividade física, um IPAC, por exemplo, e você vai medir o comportamento com acelerômetro, né? Você percebe que nos questionários as pessoas superestimam, né? Ah, eu faço tanto de atividade física. Quando você vai ver lá no acelerômetro é menos, né? Não, cara, não dá para confiar na resposta das pessoas. Não dá. Eu, assim, até, o que a gente tem observado é que quando você mede, né, a tendência é completamente diferente. Né? Você, principalmente nesses comportamentos que são mais, dependem menos, né, da nossa consciência. Né? Então, movimento, né? Se perguntar para a pessoa se ela se movimenta, a tendência é ela dizer, nossa, me movimento um monte. Aí vai ver, ela levantou 2 vezes para ir na cozinha, pegar um negócio e voltar. Então, assim, é muito difícil você... quando você fala de comportamento, você confiar no auto-reporte. Tanto é, só uma coisa legal é que, tanto é, se você pedir para a pessoa monitorar o comportamento dela, por si só, aumenta muito o nível de atividade física, porque quando ela monitora, ela percebe o quanto ruim é normalmente, o quanto diferente é do que aquilo que ela acha que era. Então, é uma técnica muito utilizada nas estratégias de mudança de comportamento, o automonitoramento. Até que aqueles reloginhos de passo, só você ficar olhando o teu número de passos ali, você já fica, caramba, eu dei 2.000 passos hoje, de 10 eu dei 2 só, ainda diz isso para você lá, olha, o ideal seria 10.000, aí o camarada fica, caramba, eu tô muito ruim, aí você tem um parâmetro de referência. O duro é que a maioria das pessoas acha que está no 10.000, entendeu? Já acha que está tudo certo, e é isso que é o problema. Isso aí que você colocou de autorreporte, eu faço isso, eu caminho não sei quanto. Isso aí eu fiz com uns lesados medulares e chegaram uns me disseram que tocava a cadeira de roda 5 horas por dia. Aí depois eu disse, 5 horas por dia, você toca na cadeira de roda, meu amigo, você roda muito. Então vamos lá. E começava a explicar, mas quando esse tocar de cadeira de roda quando você toca a sua cadeira de roda, vai na cozinha, volta, essas coisas. Ele, não, meia hora por dia no máximo. Tipo, meu irmão, de 5 para meia hora é um bocado de tempo. Né? Então, por isso que, em relação a como você vai colocar as palavras, né? Essa palavra significa o que para você, né? Se isso é positivo ou negativo para você. Mas muito bacana essas explicações aí de vocês aqui. Valeu. O Cid ele sugeriu fazer um seminário, um seminário prático, né, da gente medindo, usando esses testes, questionários aqui que a gente
desenvolveu e falou aqui ao longo de toda o ciclo, com certeza, eu acho que seria bem interessante. Vamos pensar uma forma de fazer isso que seja assim, funcional. Eu não sei, assim, honestamente, eu não sei se todas essas coisas que a gente vem... Eu acredito que tenha ferramentas que são bem mais práticas, né, do que outras, né? Por exemplo, eu não imagino tanto, assim, o profissional avaliando a associação implícita dos participantes no cotidiano, mas e sim lidando com a ideia de que o participante, e aí tem perfil, né? Então, você, tipo assim, uma pessoa que está, por exemplo, naquele estágio de mudança de comportamento de ambivalência, né, que está começando ali, essa galera geralmente tem um perfil de associação mais negativa relacionada à atividade física e exercício. Mas aí, assim, porque eu digo isso porque fazer o teste, esse que a gente está falando aqui, ele acaba sendo um pouco irreal, né? Por exemplo, a gente, para poder rodar esse teste, a gente instala um software no computador que tem uma linguagem específica, tem que, realmente, como você falou, tem que fazer a interpretação dos resultados, que é possível, mas eu imagino que assim, a mensagem mais importante, pelo menos desse especificamente que a gente está falando, é muito mais você entender que isso está acontecendo lá na cabeça da pessoa e que você tem olhar para as pessoas e enxergar isso. Se você conseguir começar a ficar mais sensível a essa realidade, então já valeu. Mas com certeza, de repente, trazer isso para um contexto prático poderia ser uma coisa a gente a pensar. Assim, eu ainda não amadureci muito essa ideia, mas eu inicialmente não vejo isso como algo tão prático. Né? Não sei o que você acha disso aí. Eu penso assim, Raça, a gente tem, por exemplo, de medida afetiva, que a gente falou muitas vezes no decorrer do ciclo, a escala de afeto, né? Então, imagina assim que dessa possibilidade, dessa escala, ela ser congruente com o teste. Então, por exemplo, isso a gente pode, quando a gente perceber, por exemplo, olha, o cara está respondendo de forma negativa ali na escala afetiva. Então, isso pode estar gerando de forma inconsciente no cara realmente associações desprazerosas com a atividade física, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais prático isso, né? Então, assim, ao invés de eu medir a associação implícita da pessoa, ver se ela tem uma associação mais negativa e, a partir disso, tomar uma decisão de fazer um treino mais prazeroso, na hora de fazer o treino, se a pessoa está percebendo como algo desprazeroso, quer dizer, isso imediatamente exige com que você mude aquela estratégia, né? Tipo, mais nesse sentido, né? Então, independente, mas ele tem uma associação mais positiva no teste. Sim, não, isso você pode estar justamente modulando negativamente o que ela tem como positivo, ou seja, você já está criando uma ambiência negativa para ela. Então, eu acredito que não seria necessário, pelo menos para esse teste, mas a ideia dele é legal, assim, a gente tem testes que a própria entrevista motivacional da gente fazer, assim, sabe, uma coisa bem prática. Eu acho que isso, ela traria muita vantagem para as pessoas entenderem como fazer isso no seu dia a dia. Então, a ideia é muito boa, gostei da sugestão. E pense também, né, Rafa, se a gente fizesse um paralelo com os estudos de controle inibitório, por exemplo, o quanto isso também se aplica à prática. Então, tem lá, né, os estudos com pessoas com sobrepeso e obesidade, que já indica que essas pessoas elas têm um controle inibitório ruim, né? Então, essa capacidade delas inibir as tentações é mais prejudicado. Então, você já tendo essa informação, acredito eu que o profissional de educação física não necessariamente precisaria fazer o teste, né, de controle inibitório, mas assim, já pensar que esse perfil de pessoa, ela já tem isso prejudicado, né, e que o exercício, ele pode vir a contribuir, entendeu? Então... tem que entrar devagar, né, vai com calma que a pessoa tem
características que dificultam esse caminho para ela, né? Então, só a gente entender isso, né? Legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Acho que a gente já está indo para os encerramentos aqui, né, João? Peraí, deixa eu ver. Alguém mandou um chat aqui. O professor Guantes colocou, né, os coeficientes, né, o alfa de Crombat, o ômega de McDonald, né, para avaliar a confiabilidade, né, dos testes. Boa observação. É importante, né, Raça? Assim, saber se o teste ele é reprodutível, né? Isso ainda realmente... igual você falou, ainda tem discussão, né, sobre essas questões. Pois é. Então, a gente vai dando encaminhamento, né, para a parte final. Então, gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Assim, acredito que a discussão foi bem interessante mesmo. A gente tá, a cada palestra, eu percebo que a gente está sempre avançando, né? Como a gente comentou antes, né, Raça, antes da gravação, assim, parece que a gente está numa sequência, né, de fala, que sempre a apresentação anterior está contribuindo para a seguinte, né? Então, Raça, fica aí à vontade para fazer a fala final, né? A gente dar encerramento. Eu também agradeço, né, a você, Gladys, por ter desenvolvido, enrolado aí a mediação e todo mundo que participou e que ouviu aí a nossa conversa. Acho que a ideia é realmente plantar uma sementinha e, a partir disso, a gente pensar de uma forma diferente a nossa prática e o que a gente pode fazer no dia a dia. E eu acho que realmente um tijolinho após tijolinho a gente está conseguindo trazer uma contribuição nesse sentido, né? Obviamente, né, coisas podem ser melhoradas, né? Eu lembro até que foi nas primeiras falas, assim, com certeza a gente já falando aqui já via, podia ser diferente, pode ser melhor nesse sentido, mas, assim, já é um avanço, né? E sem falar todo o grupo, né, que a gente já conseguiu aproximar, né? Enfim, tem várias coisas legais que estão acontecendo, e tem que falar de rever, né, os amigos aí, o pessoal que eu gosto tanto aí, que aparece volta e meia nos nossos encontros, então eu fico bastante feliz e motivado em continuar, né? Tanto é que estou projetando aí o cenário para o próximo ano, e da gente continuar fazendo esses encontros e continuar aumentando, né, o volume de informações e a complexidade do bate-papo em todos os sentidos, né, tanto num contexto mais prático, né, numa parte mais acadêmica, né, num negócio mais de realmente de trocar ideia realmente num contexto mais de pesquisa, enfim. Isso tem me dado bastante motivação, e é isso, eu agradeço muito e passo a palavra para você, Gladys. Então, mais uma vez agradecendo, né, a participação de todos, e fica o convite, né, para quinta-feira a gente ter mais uma palestra, né, quinta-feira é comigo, né, formação de hábito aí no exercício físico. Então, já externo o convite a todos aí para comparecer. Chame aí os amigos, familiares, colegas. Então, boa noite a todos, tá, pessoal? Tchau, pessoal. Até quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.